Então, queridos, esse mês a gente vai estar ensinando sobre o poder de multiplicação, sobre prosperidade, amém? Você sabe que é prosperidade bíblica? Amém? Sabe que prosperidade bíblica nem sempre é ter dinheiro no bolso, né? O dinheiro no bolso é na verdade um resultado da prosperidade bíblica, amém? E hoje pela manhã eu vou estar falando sobre, tanto pela manhã quanto pela noite, né? Eu vou estar falando sobre o poder da multiplicação. Você está feliz por isso? Amém? Porque você ficou meio assim, porque eu falei que a gente estava ministrando sobre prosperidade. Quem aqui quer morrer desgraçado? Tem alguém que quer morrer desgraçado? Não, todo mundo aqui quer morrer abençoado, né? Aleluia. Sabe, prosperidade é ser mais do que feliz. Amém? Quantos aqui querem morrer mais do que felizes? Amém? Quantos aqui sabem que Deus projetou uma vida abundante para você? Vida plena, vida próspera, vida ungida, vida suprida. Amém? Vida cheia de recursos. Deus não tem pacto com a pobreza, irmão. Amém? Sabe, alguém pode dizer assim, não, eu estou na prova, né? Deus arrancou tudo que eu tinha. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não arranca nada de ninguém. Amém? Pelo contrário, a Bíblia diz, Tiago falando, né? Ou no livro de Tiago falando, a Bíblia fala que tudo que é bom vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há mudança, não há variação. Então eu vou ensinar a você esses dias a forma de você ficar mais rico. Quebrando paradigma, né? Porque na igreja a única coisa que não se pode falar muitas vezes é sobre dinheiro, principalmente no culto de domingo de manhã. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Você, para comprar pão na padaria, você precisa ter dinheiro no bolso. Amém? Aleluia. Eu lembro quando eu era garoto, a gente, quando estava na roda com os amigos, né? Às vezes à tarde jogando videogame, a gente parava para ir na padaria comprar pão com mortadela. Quem é que gosta de pão com mortadela? Aleluia. Vou te falar uma coisa, irmão. Glória a Deus pelo pão com mortadela, né? Mas eu quero dizer para você que Deus tem sempre algo melhor para você. Amém? Hoje pode ser o pão com mortadela, amanhã pode ser o cuscuzinho com queijo. Amém? Depois pode ser uma macaxeirazinha com carne de sol e o negócio pode ir melhorando para você. Amém? Mas eu quero dizer para você, queridos, que prosperidade bíblica não é medida pelo quanto você tem no bolso. Amém? A prosperidade que vem do Senhor, ela não existe uma forma de você medir e dizer assim, fulano tal é próspero e fulano tal não é próspero. Não, não é assim que funciona, tá bem? Mas eu quero dizer para você que se você não está mais no mesmo lugar que você esteve ontem, se você já avançou para frente, já avançou nas coisas de Deus, eu quero dizer para você que você já prosperou. Então, o que é prosperidade, pastor? Segundo o meu pensamento, prosperidade também significa você não estar mais no lugar onde você estava, amém? Mas você avançar. Saber que existe algo diante de você que Deus quer operar, que Deus quer fazer, né? E eu vou te falar uma coisa, a maior arma que o diabo tem contra o crente prosperar não é tirar o dinheiro do seu bolso, amém? Mas é te roubar o conhecimento, amém? Conhecimento e prática de conhecimento é muito melhor do que dinheiro no bolso. Na verdade, eu vou refazer essa frase, né? Conhecimento e prática do conhecimento é tão bom quanto ter dinheiro no bolso. Amém, irmão? Aleluia. Deus não quer que você viva uma vida com faltas. Não, Deus quer que você viva uma vida suprida. Amém? Uma vida abençoada. Diga assim, eu sou abençoado. Amém? Aleluia. Se você é abençoado, você vai dar um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Sabe, irmãos, é interessante que sempre que a gente começa a olhar para a palavra, nós precisamos entender que existe um componente na palavra sobrenatural que está disponível para o cristão, né? Esse componente na palavra de Deus, ele impulsiona você para você adquirir ou estar chegando em níveis cada vez maiores. Amém? Deus ele nunca projetou um caminho para você onde você vai ficar estagnado. Não, na verdade, Deus sempre projetou um caminho para você onde você vai avançar e você vai crescer em níveis ainda maiores. Amém? Você vai observar que esse é um exemplo que a gente via na vida do próprio Jesus, lá em Lucas no capítulo 1, capítulo 2, e aí você começa a observar que Jesus ele crescia, se fortalecia em Deus, mas ele também crescia e se fortalecia diante dos homens. Então havia um crescimento na vida de Jesus, né? Então crescimento espiritual, avanço na palavra, né? Avanço no conhecimento, isso também são prosperidade, ou é prosperidade bíblica. Amém, queridos? Então eu quero que você entenda que na nova aliança, o fato de você ter entregue a vida a Jesus, eu quero que você entenda que a Bíblia fala que você já é abençoado. No livro de Efésios, no capítulo
1 no verso 3 diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você já é abençoado. Diga assim: eu sou abençoado. Amém? Você pode não estar vendo, não estar sentindo, não estar pegando. Pode ser que em algumas áreas você não esteja desfrutando ainda dessa bênção, mas eu quero dizer para você que você é abençoado. Amém? Aleluia. Agora, essa bênção, ela não é necessariamente ter dinheiro no bolso, tá? O simples fato de em algum momento você vir para a igreja ou estar vivendo na sua casa, no seu trabalho, e você não ter dinheiro no bolso, isso não significa que você não é abençoado. Eu tive momentos na minha vida, irmãos, que eu precisei trabalhar o meu emocional, porque Deus me sinalizava que eu deveria pregar sobre isso, ensinar sobre isso, e eu não tinha tanto recurso no bolso. Porque naquela época eu ainda pensava que o fato de eu não ter recurso no bolso, o fato de eu não ter poder de aquisição, significava que eu não era próspero. E isso é uma mentira que o diabo coloca na mente dos cristãos, né? O simples fato de você estar aqui, perseverando na palavra, né, avançando, ficando firme no Senhor, quer dizer que você está confiando num Deus que tudo pode fazer. Amém? Olha, eu ouvi um exemplo certa vez de um pregador e ele dizia assim, né? Se você passar pela rua, escuta isso, se você passa pela rua e você vai passando e você olha um poste e você vê uma tartaruga em cima do poste, você vai olhar e a primeira coisa a perceber é que ela não teria como ter chegado lá sozinha. Não é verdade? Quem aqui já viu uma tartaruga em cima do poste? Mas quando eu falei, você imaginou, não imaginou? Amém? Aleluia. Se você passa e você vê, por exemplo, um cachorro em cima do poste, você não imaginou agora? Aquele cachorro em cima do poste, aquela tartaruga em cima do poste, nunca poderia ter chegado lá sozinha, né? Aleluia. Mas está lá. Chegou lá. E aí você se pergunta, como foi que chegou lá? Aleluia. Como foi que essa tartaruga pôde estar em cima de um poste? Eu vou te falar uma coisa, irmão. Uma tartaruga em cima de um poste não é algo normal. Você entende isso? Amém? Quantos concordam comigo que não é algo normal? Então alguns aí acham que é normal. Você já viu a tartaruga em cima do poste? Então a tartaruga em cima do poste não é algo normal, né? Para ela chegar lá, alguém precisou colocar lá. Amém? Aleluia. Assim são os lugares que Deus quer trazer você. Não que eu esteja comparando você com a tartaruga, mas eu quero dizer para você que existem lugares que nós não vamos ter como chegar, mas Deus quer nos colocar lá. Aleluia, irmão. Você vai entender até o final da pregação. Eu espero pelo menos que a gente tenha os nossos olhos abertos, né, para entendermos o que Deus tem para nós, né? Então vamos voltar para o exemplo. Uma tartaruga em cima do poste, ela só pode estar lá se alguém colocar ela lá. Amém? Aleluia. Você está comigo, irmão? Amém? Sempre que coisas anormais acontecem, a gente tem que entender que existe alguém que provocou aquilo. Nada acontece por acaso. Eu quero dizer para você que na sua vida também nada acontece por acaso, né? Deus está querendo provocar coisas, promover coisas na sua vida, irmão. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma expectativa de que Deus pode me fazer chegar em lugares que pela minha própria força eu nunca conseguiria chegar lá. Amém? Pela sua força, pela sua inteligência, pela sua habilidade, você não consegue chegar lá. Sabe qual é um dos principais fatores que podem impedir que uma tartaruga chegue no alto de um poste? Algo chamado gravidade, né? Uma tartaruga, ela certamente não vai chegar no alto de um poste por conta da gravidade, né? A gravidade, ela faz com que haja uma pressão no seu corpo, empurrando ela para baixo, né? Eu sei que a gente pode entender, né, que talvez alguém da física vai entender melhor do que eu, né? Mas o peso de uma tartaruga talvez impeça, a massa da tartaruga impeça de chegar no alto de um poste. Mas eu gosto de uma palavra, está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28, que diz que Deus está pronto para aliviar os nossos pesos, irmão. Deus está pronto para aliviar os fardos que de alguma forma estão sobre nós, né? E eu não sei se você sabe, mas alguém que anda pesado, alguém que anda sobrecarregado, corre mais devagar. Amém? Uma coisa é você correr daqui para a porta somente com a sua roupa no couro. Outra coisa é você pegar, uma bateria como essa, uma caixa como essa, colocar nas costas e tentar correr. Né? Então, quanto mais peso nas suas costas, maior a dificuldade para você correr até um determinado lugar. Amém? Se prepara, porque esse é um tempo que Deus está aliviando o peso de você. Amém? Ele está tirando o peso de você para você simplesmente correr a carreira, irmão. Aleluia. Você está feliz por isso?
Sabe, eu não sei se você percebe, mas Deus é profissional, né, em colocar pessoas em lugares que elas não conseguem chegar com a própria força. Amém? Eu sou um exemplo disso, irmão. Eu sou um exemplo disso. Você está olhando para alguém que pode dar o rosto para você bater. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque você não tem como ter uma perspectiva a respeito de coisas que você não sabe do que vai acontecer. Mas sabe, eu quero ensinar a você nessa manhã, assim como tenho sempre falado, né, de que se você estiver convicto do plano de Deus, do projeto de Deus, tem coisas que Deus vai fazer no seu caminho que vai impulsionar você para você chegar onde Deus quer que você esteja. O simples fato de eu estar aqui hoje pela manhã, esse é o exemplo que eu quero dar, né, é um exemplo de que eu não tinha como pela minha própria força chegar ou estar no lugar onde Deus me colocou, né? Eu entendo que ele foi profissional, a forma como ele fez, a forma como ele agiu ao longo do tempo, né? Coisas que eu não entendia, coisas que eu não absorvia, mas ele simplesmente preparou um caminho para que eu pudesse trilhar. Eu quero que você entenda que existe um caminho de prosperidade, tá bem? Existe prosperidade, na verdade, no seu título original, é uma boa jornada, um excelente caminho. E sempre que você vai ver na palavra, você vai observar que Deus tem esse desejo para mim e para você, né? Ele mesmo fala em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11 em diante, ele diz: olha, eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou o fim que desejais, né? Então Deus tem um pensamento, Deus tem uma forma de agir, Deus tem um caminho para você trilhar. Agora é necessário que você, como cristão, deseje absorver esse caminho, receber a revelação, né, o conhecimento, deseje andar nesse caminho e de fato andar nesse caminho. Amém, querido? Está comigo nisso aí? Aleluia. Sabe, é interessante que existe sempre um processo que nós vamos precisar trilhar. E com relação à nossa vida de prosperidade, não é diferente, né? Existe sempre um caminho a trilhar. Quando você vai observar, eu sempre falo sobre isso, né? Eu falo assim, que na nova aliança, você não precisa fazer nada para ser abençoado. Ou seja, você não precisa, por exemplo, vamos dizer, a palavra fala que você já é abençoado. Eu já falei sobre isso, Efésios capítulo 1, verso 3. Mas é interessante que não há nada em você que você venha fazer para ser mais abençoado. Você já é abençoado. Porém, queridos, eu quero que você entenda que para os princípios da palavra funcionarem na sua vida, é necessário que você coloque eles em prática. Tá bem? Existem princípios que norteiam a vida de um homem e de uma mulher próspera, né? Existem princípios que vão fazer com que você, por exemplo, prospere financeiramente. Existem princípios que vão fazer com que você prospere emocionalmente. Existem princípios que vão fazer com que você prospere na sua área de caráter, na sua área de santidade. Princípios, irmão, que você como crente não pode negligenciar. Tudo aquilo que você negligencia torna-se um inimigo seu, porque em um determinado momento vai vir contra você. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, ou é 6,5, não me falha a memória, 6,7, né? Diz assim: a semente que o homem semear, essa ele colherá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Entende, irmão? Então existe um plantar e um colher. E na nossa área de finanças, eu quero que você entenda que também há um plantar e um colher. Amém? Não sei se você sabe, mas dinheiro não cai do céu, irmão. Amém? Nem tampouco tem dinheiro no céu. O dinheiro está na terra. Agora, existe uma crise que se fala no mundo inteiro, né? Essa crise não foi Deus que criou, essa crise Deus não quis colocar na sua vida, mas essa crise é uma crise que é real lá fora. Mas eu dou uma notícia para você: o dinheiro não acabou. Amém? O dinheiro está lá. Ninguém queimou o dinheiro, né? O dinheiro está lá. Ele pode ser que não esteja circulando na sua mão, mas eu quero ensinar princípios a você hoje que farão o dinheiro chegar na sua mão. Amém? Aleluia. Sabe, é interessante na igreja, queridos, a gente, quando fala muitas coisas, quando fala, sabe, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para você, existe algo grande para acontecer, a gente se alegra. Mas quando a gente escuta uma palavra que o dinheiro está chegando na nossa mão, a gente não fica feliz. Por quê, irmão? Pelo menos na igreja não. Mas deveríamos, irmão. Porque a igreja também é lugar de se falar sobre dinheiro, irmão. Porque o dinheiro, eu vou te falar, pode destruir a sua vida. Mas o dinheiro também pode ser uma ferramenta na sua mão para você fazer o reino de Deus acontecer. Tudo é uma questão de visão. Tudo é uma questão da forma como você está olhando. Sabe, Deus falou, eu tenho essa semana, o Senhor falou muito comigo sobre tempo, o tempo em si, né? O tempo, ele pode ser um adversário nosso.
Como, por exemplo, você está atrasado para uma reunião, atrasado para o trabalho, atrasado para o culto, então o tempo naquele momento você pode considerar ele como seu inimigo. Mas eu vou te falar, queridos, quando nós começamos a observar o tempo como um aliado nosso, as coisas vão mudar de lugar. Por exemplo, um outro exemplo que eu posso dar a você, né? Se você está experimentando dias de falta, dias de escassez, parece que muitas vezes o final do mês é o pior tempo para você, porque você recebeu o salário no começo do mês, o tempo passou e no final do mês é o pior dia. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Se você começar a olhar pela perspectiva divina, você vai começar a perceber, quanto mais próximo do final do mês você está, mais próximo também do começo do outro mês você vai ficar, irmão. Você entendeu isso, irmão? Aleluia! Então isso quer dizer, vamos lá, primeiro mês, recebi no dia 5 de julho. Recebi no dia 5, aí estou caminhando, dia 10 chegou. Aí dia 15 já estou sem recurso. Talvez no dia 15 já esteja sem recurso porque foi desordenado naquilo que gastou. Mas vamos lá, não vamos considerar isso não. Dia 15 fiquei sem. Aí o medo começa a vir, meu Deus do céu, final do mês, como é que eu vou fazer para comprar o pão da semana? Como é que eu vou fazer agora, sei lá, para pagar a parcela que se vence no dia 25? Não sei, meu Deus, como é que vai ser? Mas, irmão, vou te falar uma coisa, queridos. A Bíblia diz que com toda a tua preocupação, tu não consegue concentrar 1 centímetro na tua estatura. Então não adianta ficar se preocupando. Não adianta ter medo do final do mês, porque afinal de contas, o final do mês vai dar para o começo do próximo, querido. É só uma questão de ótica. É só uma questão de como você está vendo, irmão. O tempo vai passar. Você ficando descabelado ou não, o tempo vai passar. Aleluia. Mas a forma como você está vendo o tempo vai definir quais serão os seus resultados. Porque eu vou te falar, queridos, se você está vendo o tempo de alguém que chega no dia 15, no dia 20 do mês, e já começa a ficar descabelado, preocupado com o que vai acontecer, você vai neutralizar o poder de Deus, irmão. Porque a sua preocupação, a sua ansiedade, isso traz para Deus uma falta de fé, querido. E eu vou te falar, a falta de fé ou a ausência dela, a incredulidade não agrada ao Senhor. Mas, irmão, se você tem um coração firme em Deus, uma mente firme em Deus, chegou no dia 20, está sem dinheiro no bolso, Pai, muito obrigado, porque algo vai acontecer. Sabe, irmão, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Há um galardão para você, há algo que Deus quer fazer aqui para suprir a sua vida, irmão. Agora eu vou te falar, queridos, você pode viver uma vida sem experimentar o dia de falta no dia 20, por exemplo. Você pode viver uma vida suprida sem experimentar o dia de falta no dia 21. Você pode ver uma vida suprida sem experimentar o dia de falta no dia 22. Aleluia, irmão. Deus quer fazer infinitamente mais, querido, na nossa vida. Agora, é necessário que aquilo que nós temos nas mãos, nós comecemos a promover a multiplicação. E é isso que eu quero ensinar hoje pela manhã a você. Amém? Aleluia. Não se preocupe, queridos, que eu não quero arrancar dinheiro do seu bolso. Amém, irmão? Até porque o seu bolso fica mais próximo da sua mão. Agora eu quero ensinar princípios a você que vão te fazer prosperar, irmão. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu tenho prosperado. E eu não tenho prosperado porque sou pastor de igreja, queridos. Não. Eu tenho prosperado. Se for para mim, diga que eu estou pregando a palavra, viu? Amém? Eu tenho prosperado, irmão, simplesmente porque eu tenho colocado os princípios da palavra em prática, irmão. Eu vou te falar, queridos, olha, deixa eu dizer algo para você. Como pastor da igreja, nessa igreja, eu já experimentei dias de falta, queridos. E eu não estou falando isso para você vir semear uma semente para mim, não. Não entenda dessa forma. Mas eu quero dizer para você, irmão, que com o dia de falta ou dia de abundância, eu continuo pregando a mesma palavra. Continuo crendo no mesmo Deus. Sabe, o que você tem no bolso não determina quem você é, mas a palavra determina quem você é, irmão. O que você tem no bolso não determina onde você vai chegar, mas a sua visão determina onde você vai chegar. Em quem você está crendo, em quem você está confiando, determina onde você vai chegar, irmão. Oh, aleluia. Sabe, eu já vi empresários, queridos, que já faliram uma vez, 2 vezes, mas permaneceram perseverantes. 3 vezes perseveraram, permaneceram firmes. Sabe, meu irmão, vou te falar, vão existir dias difíceis, mas os dias difíceis, eles somente vão existir, mas eles vão passar. Vai chegar o dia da abundância, vai chegar o dia do sobrenatural, irmão. Permanece firme na palavra, porque vale a pena, queridos. Eu estou falando isso como testemunho pessoal. Vale a pena, irmão, permanecer firme na palavra.
Há um dia, irmão, que você experimenta a derrota. Há um dia que você experimenta a falta. Há um dia que você experimenta a tristeza, mas também há o dia da alegria, há o dia da honra, há o dia da abundância, irmão. Oh, aleluia! Nós precisamos viver todos os dias como se o dia da abundância fosse hoje, o dia da alegria fosse hoje, irmão. Então coloca um sorriso no seu rosto, irmão. Sabe por quê? Deus não chamou você para ser um fracote. Deus não chamou você para ser um desistente, não, Deus chamou você para ser um homem forte, uma mulher forte, um homem vigoroso, irmão. Alguém que sabe quem é, o que tem e o que pode em Deus, irmão. Eu vou te falar, queridos, Jesus não tinha dinheiro no bolso para multiplicar pães e peixes. Ele não tinha dinheiro no bolso para alimentar uma multidão de mais de 7.000 pessoas, ele não tinha, irmão. Mas nem por isso você viu Jesus Cristo preocupado. Nem por isso você viu ele se descabelando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, com aquilo que ele tinha, ele levantava as mãos para os céus e ele dava a arma da ação de graças. Ele tinha uma arma dentro dele que era a ação de graças, irmão. Eu vou te falar, há uma arma dentro de você. Quando você entende que quando você é fiel no pouco, Deus coloca você no muito, então você sabe que algo vai acontecer, irmão. Se prepara porque algo vai acontecer, irmão. Sabe, isso pode ser um chavão para a sua vida, mas para mim não é. Eu sempre ando com a expectativa de que algo vai acontecer, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos entender que existe um processo na Bíblia, um processo que norteia a semeadura e a colheita, né? Eu não sei quanto a você, mas eu amo colher. Amém? Eu amo colher, irmão. É bom demais colher, meu filho. É bom demais quando chega. É ou não é? Só sou eu que me alegro, irmão. Rapaz, se você não se alegra, manda para mim quando a colheita chegar para você, irmão. Aleluia. Vocês estão felizes? Vocês são felizes? Tem alguém com fome aqui? Rapaz, se tiver com fome, sobrou comida ali, a gente vai pegar para você comer aqui com força. Amém? Aleluia. Agora eu vou te falar, queridos. Deus sempre vai fazer com que o processo de semeadura e colheita, ele funcione em nossas vidas, quando a gente colocar em prática os princípios. Amém? Diga assim, eu sou abençoado, mas não estou isento de cumprir os princípios. Aleluia. Você não está isento de cumprir os princípios. Você é abençoado, mas precisa e deve colocar os princípios em prática. Amém? Quer dizer para você, um primeiro ponto que é muito importante antes de falar, é que toda semente, ela tem em si o poder de multiplicação. Amém? Toda semente, você que está anotando, você pode anotar, toda semente tem em si o poder de multiplicação. Toda semente tem em si uma colheita. Amém? Semear talvez seja, como alguém já falou no passado, semear talvez seja algo opcional. Mas colher não, né? Uma vez que você semeia, a certeza que você deve ter é que você vai colher. Amém? Então toda semente tem nela uma colheita. Amém? E quando você entende isso, queridos, você precisa perceber que para tirar a colheita de uma semente, existe um fator muito importante que tem que ser colocado em operação. E isso eu quero ensinar para você hoje pela manhã. Amém? Eu falei um pouco sobre isso no momento que eu estava pregando do dízimos e ofertas, mas quantas sementes nós já semeamos que nós nunca colhemos? Quantos valores, né? Recursos monetários, financeiros, dinheiro mesmo, você semeou na igreja, semeou na vida de pessoas, e você praticamente, você não conseguiu visualizar essa colheita ainda. Amém? Uma vez eu fiz uma grande semente, né? E um tempo depois eu tive uma colheita. E um dia estava orando e de frente para aquela colheita, e o Senhor falou comigo, né? Ele disse, esse não é ainda a colheita daquela grande semente que você plantou. E eu olhei, eu disse, rapaz, é mesmo, Senhor. E o que eu preciso fazer para adquirir essa semente daquela grande colheita que eu plantei? E aí veio um grande ensinamento, querido. Não sei se você sabe, mas uma palavrinha chamada fé. A fé, ela é justamente a arma que o crente possui para extrair da semente a colheita que ele precisa. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que nós só vamos colher se não desfalecermos.
Então você não vai conseguir colher da semente que você semeou se você desfalecer. O que é desfalecer, pastor? Desfalecer pode ser deixar de acreditar que a colheita virá. Desfalecer pode ser parar no meio do caminho. Desfalecer pode ser de alguma forma você não colocar a sua expectativa de que aquilo que você semeou vai voltar para você. Sabe, nós não podemos semear de todo jeito, queridos. Nós precisamos semear, sabemos que nós estamos colocando nossa semente na mão de alguém. Quem é esse alguém? É Deus, irmão. É interessante que a palavra fala, que a Bíblia diz assim, ó, aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor. Irmão, pensa comigo uma coisa aqui. Se você dá a um pobre, a Bíblia fala que você está emprestando ao Senhor. Então isso quer dizer, irmão, não sei se você sabe, mas Deus não fica devendo nada a ninguém. Então pensa comigo uma coisa. Se você está dando a um pobre, e quem vai respaldar isso é o Senhor, então isso significa que Deus, no momento que você envolve Ele no processo, Ele vai simplesmente respaldar aquilo que você está fazendo. Agora pense comigo uma coisa, não querendo desmerecer o pobre, nem colocar o pobre menor do que nada com relação à igreja, mas eu quero que você entenda que o pobre tem o seu lugar, os irmãos também têm o seu lugar, a igreja também tem o seu lugar e o Senhor também tem o seu lugar. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia diz que houve uma mulher que foi e semeou um perfume caríssimo nos pés de Jesus. E quando ela foi indagada a respeito daquele momento, né, Judas na verdade pensou consigo mesmo que aquele perfume poderia ter sido dado aos pobres. Jesus falou assim, olha, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus naquele momento, queridos, ele se diferenciou dos pobres. E eu quero que você entenda, queridos, que eu não estou desprezando nem desqualificando o pobre. Mas eu quero dizer que existe uma honra para o pobre, mas também existe uma honra para Deus. Existe uma honra para, por exemplo, fazer uma caridade, mas também existe uma honra para Deus. Existe uma honra para assistenciar as pessoas, mas também tem uma honra para Deus. Existe uma honra em presentear alguém, mas também tem uma honra para Deus, irmão. O que Cristo fez ali naquele contexto foi que existe uma honra que aquela mulher estava dando para ele, que naquele momento não deveria ser dado para mais ninguém. Eu não sei se você sabe, queridos, mas existem coisas que chegarão nas suas mãos, que Deus vai direcionar para você a quem você deve dar. Está comigo, irmão, nisso aí? Aleluia. Queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, capítulo 4, no verso 2. Êxodo 4, 2. Vamos começar a partir do verso 1. Êxodo 4, 1. Aleluia. Pode colocar aqui, Jorge, por favor. Êxodo 4, 1. Aleluia. A gente vai ler um pouquinho até o verso 12. Amém? Aleluia. Diz assim: respondeu-lhe Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Verso 2: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos, ou na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Verso 3: então lhe disse: lança-o na terra. E ele lançou na terra o bordão e virou uma semente, uma serpente, e Moisés fugia dela. Verso 4: disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se transformou em um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sabe o que é interessante, queridos? É interessante que você vai observar do capítulo, do verso 2 até o verso 4, você vai observar que Moisés ele tinha um bordão. Um bordão é uma vara, uma outra versão fala vara, em uma outra versão fala um pedaço de madeira, tá bem? Mas a verdade é que aquilo ali era um pedaço de madeira, um pau, né? uma bengala, melhor dizendo. Então ele tinha um bordão nas mãos. E é interessante, queridos, que um bordão nas mãos de uma pessoa normal é apenas um bordão.
Um pedaço de pau nas mãos de uma pessoa normal é apenas um pedaço de pau. Quantos aqui concordam comigo que o que chega nas nossas mãos, fisicamente falando, são coisas normais? Amém? Por exemplo, o que está nas suas mãos, né? A sua Bíblia é algo feito de papel. Papel é algo normal. Um tablet ou um celular que está nas suas mãos é algo normal. É ou não é? Amém? Agora eu vou te falar uma coisa, queridos. Nós não fomos chamados para a anormalidade. Eu vou descer, eu vou ficar um pouco mais perto de você. Nós não fomos chamados para a normalidade. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Pessoas normais só produzem resultados normais. Ei, deixa eu dizer para você, você não é normal, irmão. Você é alguém extraordinário. Você é alguém extraordinário. Diga assim, eu sou extraordinário. Irmão, vou te falar, alguém extraordinário vai produzir coisas extraordinárias, irmão. Oh, aleluia. Sabe, você é um agente de milagre. Quem aqui é um milagre, irmão? Meu Deus do céu, eu sou um milagre, irmão. Oh, aleluia. Eu não sei se você sabe, mas milagre chama milagre, irmão. Milagre chama milagre. Extraordinário chama extraordinário. Irmão, Moisés não era alguém normal. Moisés não era alguém normal, irmão. Sabe por quê? Porque ele se juntou com aquele que não é normal. Oh, aleluia. Moisés se juntou com Deus, irmão. E sabe, queridos, ele tinha um bordão nas mãos, mas aquele bordão, porque estava na mão de alguém que estava conectado com o Senhor, não era um bordão normal. Irmão, eu vou te falar uma coisa, querido. O que está nas suas mãos não é normal. Não olha como normal, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, oh, aleluia. Sabe, é interessante, querido, se quando Deus, volta para o verso 2 aí, por favor, Jorge. Verso 2 assim, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe o bordão. Moisés estava olhando o bordão como um bordão, mas Deus já estava olhando o bordão como uma cobra, irmão, como uma serpente. Sabe, é interessante no verso 3 assim, então lhe disse, lança-o na terra, e ele lançou na terra, e o bordão virou em serpente, e Moisés fugia dela. Aquilo ali passou a ser uma serpente? Quem foi que fez o processo? Foi Deus. Irmão, eu vou te falar, quando Deus está envolvido no processo, aleluia, algo sobrenatural acontece, irmão. Sabe, querido, sabe que muitas sementes que você semeou, você não colheu o extraordinário dela porque você não envolveu Deus ainda. Porque eu não acredito, queridos, que se algo que nós colocamos na mão do Senhor não aconteceu nada ainda, então Deus está fraco de fazer as coisas, irmão. Mas eu vou te falar, Ele não está fraco, Ele não é fraco, irmão. Olha o que diz aqui, então disse, lança-o na terra, verso 3, e ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em um bordão. Oh, aleluia. Em uma outra versão fala que esse bordão era um cajado. Irmão, eu vou te falar. Seja ele um bordão, seja ele um cajado, seja ele um pedaço de madeira, seja ele uma nota que está no seu bolso. Independente do que seja, quando você coloca na mão do Senhor, algo sobrenatural acontece. Aleluia. Sabe, eu começo a perceber, irmão, muitas vezes que nós começamos a falar sobre dinheiro na igreja, sabe, existe, eu estou à vontade, aleluia. Existe uma operação que tenta prender as pessoas, irmão. E eu sei que existe, porque eu já fui preso por essa operação maligna. Você entende? Aleluia. Não se preocupe, porque eu quero dizer para você que o meu pensamento não é tirar a oferta. Tá certo, irmão? Agora eu quero ensinar você. Sempre que nós precisamos pegar algo em cima, por exemplo, de um guarda-roupa, em cima de uma estante, o que a gente tem que fazer? Esticar para pegar, né? Quando você se estica para pegar, você consegue alcançar lugares que talvez a sua estatura, normalmente falando, não consegue. Sabe, quando a gente se alinha à palavra, ela tem o poder de nos esticar, para a gente poder chegar a áreas e a lugares que com a nossa própria força não conseguiríamos chegar, irmão. Afinal de contas, talvez alguns de nós
Talvez ninguém, mas alguém pode ser nessa manhã uma tartaruga em cima do poste, queridos. Pela sua própria força não tinha como chegar lá, mas eu vou te falar, não é porque na sua própria força você não consegue chegar, que não significa que você não vai chegar. Aleluia. Sabe, tem coisas que o Senhor falou comigo com relação à minha vida, eu sei de coisas que vão acontecer. Eu tenho orado com relação a isso. Deus tem me sinalizado coisas, irmão, que vão acontecer na minha vida pessoal, no ministério que Ele me confiou com relação à igreja. Mas eu vou te falar, irmão, quando eu olho para mim, eu digo, não tem condições de acontecer isso. Eu não tenho força para isso, não tenho conhecimento, não tenho habilidade para isso, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu acho que hoje a primeira coisa que nós devemos entregar na mão do Senhor é a nossa própria vida, irmão. Eu gosto de uma palavra que diz assim, livro de Salmo, abre lá para mim, Jorge, Salmo capítulo 37, no verso 4, aleluia, eu gosto muito dessa palavra, queridos, você abre lá comigo, por favor, Salmo 37, 4, olha o que diz aqui, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, verso 5, olha aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, entregar o seu caminho, confiar algo nas mãos do Senhor. Irmão, tudo aquilo que você confia na mão do Senhor não é algo normal, não se torna algo normal, queridos. Confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia a tua vida ao Senhor, confia a tua casa ao Senhor, confia as tuas finanças ao Senhor, confia teu casamento ao Senhor, confia teu trabalho ao Senhor, confia no Senhor, irmão. Volta lá para Êxodo, capítulo 4. Aleluia, Êxodo capítulo 4, olha o que diz aqui no verso 2, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe um bordão, então ele disse, lança-o na terra, e ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, oh aleluia, estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se transformou em um bordão. Irmão, tudo aquilo que nós associamos com o Senhor manifesta poder. Tudo aquilo que nós associamos, talvez estou falando muito rápido, vou mais devagar, mas tudo aquilo que você associa, liga, conecta, entrega, coloca nas mãos do Senhor, manifesta poder. Irmão, quem aqui já viu um pedaço de vara, um pedaço de pau se transformar numa cobra? Aleluia. Irmão, o grande problema é porque nós não estamos vendo ainda. Sabe, quando Deus manda Moisés fazer aquilo, é porque Deus já sabia qual era o resultado. Eu vou te falar uma coisa, irmão, quando Deus manda você fazer algo, é porque Ele já sabe qual é o resultado, meu filho. Ele já sabe, irmão, Deus nunca vai ser pego de surpresa. Você entende isso, querido? Deus nunca é pego de surpresa, aleluia. Tudo que se torna de Deus manifesta poder, irmão. Quem aqui é de Deus? Amém. Quem aqui é de Deus? Amém. Então eu vou te falar. Poder pode sair de você. Jesus Cristo mesmo disse na nova aliança, né? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro de si. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Rios de águas vivas não vão fluir de pessoas normais. Diga assim, eu não sou normal. Oh, aleluia. Você não é normal, meu filho. Você não é normal. Aleluia. Sabe, o grande problema é porque muitas vezes nos achamos indignos de recebermos certas coisas. A forma como você se vê determina o que você vai receber. A forma como você vê determina quem você vai ser amanhã. O que você está enxergando diante de você com relação a você mesmo determina quais serão as suas ações. Sabe por que tem coisas que não se manifestaram na sua vida? É porque você não consegue se ver lá. Quando você começar a se ver lá, e você começar a transpirar aquilo, começar a viver aquilo, chega uma hora que acontece, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Isso é um princípio, irmão. Princípio bíblico, princípio da palavra, funciona, querido. Provérbio 23, 7 diz assim, como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. Você é um reflexo de si mesmo. A sua vida é um reflexo de como você crê que ela é. O que está acontecendo com você é um reflexo dos seus medos muitas vezes, irmão.
Mas pastor, tem coisas que estão acontecendo, mas eu nem pensei que poderia acontecer. Então saia disso, queridos. Porque isso não faz parte de você. Eu vou te perguntar uma coisa. Quando você está passando em determinado lugar e você pisa numa lama, você mantém o pé lá? Aí você pisa o outro, fica lá pulando na lama, podre. Você sai, não é? Então isso significa que aquilo que não combina com você, você faz esforço para não permanecer na sua vida, irmão. E por que é que na área financeira não é assim, irmão? Por que é que nós estamos conformados com coisas que estão vivendo? Situações na empresa, na vida pessoal, no trabalho. Sabe, é interessante, uma vez eu olhei para minha conta bancária, estava vazia, irmão, minha carteira vazia. E eu vou te falar uma coisa, eu fui orar ao Senhor. E eu tenho umas perguntas que eu faço ao Senhor de vez em quando, né? Eu sempre costumo, porque a Bíblia diz que a gente tem que lembrar a Ele, né? As suas promessas e tal. Eu disse, Pai, sua palavra diz. Irmão, vou te falar, vai permanecer até o dia que você quiser. Porque, irmão, Jesus, quando foi pagar o imposto, lá em Mateus, no capítulo 18 a 17, a palavra de Deus diz que ele dá uma ordem a Pedro para tirar o dinheiro da boca do peixe. Não sei se você sabe, mas tem muito peixe com dinheiro na boca lá na praia, para você tirar, meu filho. Oh, aleluia! Sabe o peixe, irmão, eu vou te falar, está pronto para ser pescado por você. Tem coisas, irmão, que estão se tremendo para vir parar na sua mão. Eu vi um vídeo uma vez dessa, e o cara estava caminhando num rio, do lado existia uma vegetação, do outro também, e ele ia caminhando, irmão, e os peixes vinham pulando dentro do barco dele. Por que você acha que você tem que pescar se os peixes podem pular dentro do seu barco? Agora eu vou te falar uma coisa, escuta isso aqui, irmão, olha aqui, ó. Sabe o que vai definir o que você vai fazer, se vai pescar ou se vai simplesmente caminhar no rio para o peixe cair? É a sua fé. Tem gente que tem fé para pescar, vai lá e lança o anzol. Mas tem gente que tem fé para simplesmente passar e as coisas chegarem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não estou colocando aqui que você tem que ser alguém preguiçoso. Não, irmão, não estou falando sobre isso. Deixando lá a preguiça, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 4. Abre lá para mim, Jorge, por favor. Provérbios 10, 4 diz que o preguiçoso deseja e nada tem. Oh, aleluia! Sabe o que é você desejar e nada ter, irmão? Oh, aleluia! A palavra fala sobre trabalhar, sobre ter a ver com o que trabalha como um remissa empobrece, mas a mão do diligente vem a enriquecer-se. Por que você não tem enriquecido, irmão? Ai, pastor, eu não gosto quando o senhor fala sobre riqueza, pastor. Está parecendo que a espiritualidade vai embora. Gênesis capítulo 12, no verso 1. Vamos abrir lá, por favor. Gênesis 12, 1. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Viram a página, Gênesis 13, 1. Aleluia. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Negrebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Verso 2, olha o que diz. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Irmão, o homem que Deus havia chamado. O que a igreja precisa fazer é tirar, irmão, o pensamento erradamente, queridos. Eu não tenho nenhum problema, irmão. Vou te falar uma coisa, ó. Eu sei que tem pessoas que não vão gostar dessa ministração. E eu já quero logo ficar livre disso, irmão. Oh, aleluia. Não, eu não quero nem ficar preocupado com isso, na verdade. Irmão, vou te falar uma coisa. Deus nos chamou para coisas grandes. Tem coisas grandes para chegar na sua mão, irmão. Aleluia. Pense você como você quiser. Se você quiser, vai chegar. Se não quiser, não chega, irmão. Olha, irmão, vou te falar uma coisa. A palavra que nós pregamos aqui é para quem quer receber. Quem não quer receber, não recebe, irmão. Não recebe, irmão. Agora, se eu pegar uma palavra assim, você é miserável, você recebe?
É miserável, vai ver debaixo da ponte. Você quer isso para você? Então, irmão, tem coisas que nós recebemos, tem coisas que nós não recebemos. Então você recebe aquilo que você quer. É como uma mesa. Está lá, está aqui no café. Estavam no café. Sabe, o café é uma bênção para mim, irmão. Porque se não tiver cuidado, eu acabo comendo tudo que vem diante de mim. Porque eu estou aqui, por exemplo, cuscuz da Silvia Sacuno. Cadê a Silvia? Rapaz, quando a Silvia chega, o cuscuz lá para de fogo. Tem quem faça cuscuz? Tem, os cuscuz das irmãs são maravilhosos. Mas, irmão, vou te falar, quando ela chega, ela quer logo me dar um copo. Renato traz fruta muitas vezes, quando o Renato chega, quer logo me dar uma fruta. E aí, irmão, cada um que chega quer me dar alguma coisa, e eu preciso me segurar. Então isso significa que você vai comer daquilo que você quer. O prato está na mesa, coma do que você quer. Amém, irmão? Aleluia. Então, voltando para cá, você vai comer daquilo que você quer. Voltando para Êxodo capítulo 4, oh, aleluia, verso 2. Tem algo que eu quero tirar daqui ainda. Olha o que ele diz aqui. Perguntou-lhe o Senhor e disse: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Verso 3. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, ela se tornou em um bordão. Pensa comigo uma coisa, irmão. Ninguém aqui nunca viu um bordão, um cajado, um pedaço de pau se transformando numa cobra. Então eu vou te falar uma coisa, queridos. É provável que tenham muitas coisas na sua vida que você nunca viu acontecer. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Se você não é alguém normal, então você precisa começar a acreditar que coisas anormais vão começar a acontecer. Aleluia. O que é o normal? O normal é chegar no dia 20 do mês e não ter mais o dinheiro, talvez, na sua vida. O normal, talvez, alguém que recebe no dia 5, no próprio dia 5 já acabar o dinheiro, irmão. Porque tem tanta coisa para fazer, que não tem nem o que fazer mais. Isso é o normal, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus não chamou a gente para viver no normal, irmão. Oh, aleluia. Seu caminho não é normal, irmão. Não é normal, querido. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Sabe, quando você começa a sentir o cheiro das coisas, vamos lá, se a gente estivesse aqui hoje fritando carne, quem é que gosta de sentir o cheiro de carne frita? Churrasco. Isaac ali, esposo de Risa, faz um churrasco topado. Churrasco, cheirinho de churrasco, ó. Pronto, alguém que chegou na igreja com aquele perfume bem cheiroso, sinta o cheiro aí, oh aleluia. É interessante que a nossa mente, ela tem o poder de visualização, de percepção, irmão. Quando Deus quer ampliar a mente de Abraão, o que ele faz? Ele tira Abraão da tenda. Abraão, vem cá, rapaz, está pensando muito baixo, olha para os céus. Conta as estrelas, se é que podes contar. Assim será a sua descendência. Abraão, e com relação às areias, a areia do mar, Abraão, será que tu pode contar? Assim vai ser o tamanho da sua descendência. Foi que Deus deu a Abraão? Visão. Algo para se conectar, algo para visualizar. Eu quero que você entenda, queridos, que prosperidade é isso. Você precisa entender onde você vai estar amanhã. Como a sua vida vai ficar amanhã. Mas pastor, eu não tenho um pau para dar um gato, nem o gato eu tenho, não tem problema. Não tem nenhum problema isso, irmão. Porque o que vai definir você não é o pau, nem é o gato, mas é a sua fé. É em quem você está colocando a sua fé. É em quem você crê, irmão. Aleluia. Sabe, muitas vezes, queridos, aconteceu na minha vida, por exemplo, vou dar meu rosto para bater. Aconteceu na minha vida, irmão, por exemplo, de atrasar minha prebenda na igreja. Teve uma época que fiquei 3 meses sem receber. Mas também. E eu vou te falar uma coisa, nunca faltou nada na minha casa, na minha vida, e nem nunca vai faltar. Porque a minha vida, ela não é regida pelo meu salário, ela é regida pela minha fé, irmão. É aquilo que sai da minha boca, querido. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. O que vai definir o que você vai comer amanhã não é o quanto você tem no bolso, irmão.
Aleluia. Coisa simples, irmão. Uma vez eu estava aqui com vontade de comer tortilete, quando penso que não, Valquíria, a esposa do Luciano, trouxe uma bandeja de tortilete para mim. Simples, irmão. Tortilete. Irmão, se Deus quer me trazer uma tortilete, o que dirá algo maior? O que vai definir o que eu vou receber não é a minha condição financeira. É em quem eu estou colocando a minha expectativa, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ai, meu Deus do céu. Já acabou meu tempo, eu não cheguei nem 10% da pregação ainda. Oh, aleluia. Você me dá mais um tempinho para pregar, irmão? Oh, aleluia. Olha o que ele diz aqui, ó. Disse ao Moisés, estende a mão, verso 4, pega-lhe pela cauda, estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se transformou novamente em um bordão. Sabe o que é interessante? Quantos aqui tem medo de cobra? Rapaz, tem muita gente corajosa aqui na igreja, viu? Olha, ninguém levantou a mão. Quantos tem medo de cobra aqui? Oh, aleluia! Tem uns que é cheio de fé, amém? Mas era bom que aparecesse mesmo, era uma cobra aqui hoje pela manhã, para ver quem é que tinha medo aqui. Traz aquela cobra aí que eu programei para você trazer. Traz aí, pode soltar aí agora. Tô brincando, amém, irmão? Tô brincando. Tinha gente olhando para trás. Oh, aleluia! Mas eu vou te falar, irmão. Quando você, pense comigo uma coisa aqui, voltando para esse contexto, queridos. Olha, aleluia. Meu Deus do céu, não estava nem no script isso aqui. Está lá Abraão, está lá Moisés, com o bordão na mão, jogou no chão, virou uma cobra. É interessante, meu querido, quando você está vivendo no sobrenatural, você não tem medo dos resultados. Você não tem medo do resultado, irmão. Porque talvez, naturalmente falando, alguém teria medo de pegar aquele bordão de volta. Mas eu vou te falar, porque Moisés havia confiado o bordão na mão de Deus, ele não estava preocupado com o resultado que lhe aconteceria, irmão. Aquilo que você confia na mão do Senhor, eu vou te falar, não se preocupa com o resultado, porque o resultado é glorioso, é bênção, é sobrenatural. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Sabe o que nos impede muitas vezes, irmão? De fazermos coisas que Deus nos realizou, o medo do que pode acontecer. Quando Deus falou comigo para deixar as empresas, irmão, e vir trabalhar no ministério, eu tinha medo, não vou negar. Dinheirinho no bolso todo dia, carro bom para andar, ir para a igreja para quê? Falando da minha vida, irmão, julgue se você quiser. Mas eu vou te falar, é melhor ficar com uma palavra que Deus deu. Eu sei que isso norteia muito a minha vida. Eu sempre gosto de ser guiado por uma palavra. Irmão, se eu tiver uma palavra, para mim é o suficiente. Eu sempre fico procurando ouvir uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Qual é a palavra que o Senhor tem? O que o Senhor quer que eu faça agora? Qual é o próximo passo? Uma palavra. Irmão, vou te falar. Uma palavra vindo da parte do Senhor pode fazer, naturalmente falando, você fazer loucuras, irmão. Mas eu vou te falar, aquilo que aos olhos humanos pode ser loucura, para Deus é sabedoria, irmão. Oh, aleluia. A loucura desse mundo, por mais louca que seja, não é mais sábia do que a loucura divina. Não é mais sábia, irmão. Deus tem sempre o melhor para nós. Ele tem sempre o melhor para você. O que eu tenho que fazer, pastor? Receber isso, irmão. Novo evangelho, nova criatura é isso. Evangelho é isso. O que é o evangelho? Receber. Você entrou numa aliança que você não tinha nada e Deus tinha tudo e Ele deu a você. E Ele não está preocupado com isso. Ele só quer que você viva. Viva isso, irmão. Viva isso. Aleluia. Viva isso e você vai perceber. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia. Vai lá, por favor, um pouco mais adiante. Abre no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, no verso 10. Não esqueça, estou ensinando sobre princípios para fazer você prosperar também financeiramente. Amém? 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Vamos começar um pouco antes. Vamos começar a partir do verso 6, mas eu vou me deter no verso 10. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Aleluia. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará.
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É interessante isso, não é? Porque a gente tem uma aversão muitas vezes a ouvir falar e ensinar sobre dinheiro na igreja. Mas aqui Paulo está falando que Deus ama quem dá com alegria. Pastor, Deus ama também a quem não dá? Sim. Aqui não está falando sobre a acepção de pessoas com relação ao amor de Deus. Mas aqui está falando sobre Deus amar uma forma como você vai estar dando. O oposto disso é o quê? Deus não se agrada quando você não dá com alegria. Então pense comigo uma coisa, irmão. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Bruno trabalha comigo. Aí digamos que Bruno fez alguma coisa que me agradou. E aí no outro dia ele fez algo que me desagradou. Então aquilo que me agradou trouxe riso para ele. Sorri para ele, muito obrigado Bruno, que bênção rapaz. Mas no outro dia ele fez algo que não agradou. E aí eu olhei para ele, fiquei de cara feia. Não que Deus fique de cara feia, tá certo? Fiquei de cara feia, rapaz, não gostei disso aí não. Então isso significa que tem coisas que Bruno pode fazer que me trazem alegria. E tem outras que ele pode fazer que não me alegram. Agora, tu já pensou sobre isso com relação ao que tu semeia? Porque isso aqui é sério, irmão. Tratamos contribuição de todo jeito na igreja, queridos. Não, eu dou o que está lá, não tem nenhuma importância com relação a isso, se eu tiver eu dou, se não tiver eu não dou. Irmão, eu vou te falar, Deus não trata contribuição na igreja de todo modo. Olha o que diz aí. Cada um contribua segundo é proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então é uma forma de dar com alegria. Verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Tem a versão nova tradução da linguagem de hoje aí? Coloca para mim, por favor. Olha o que diz aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Porque qual é o grande problema da vida do crente? O grande problema é que o crente só pede para ter o necessário. Sabe, é interessante que você pede e não recebe porque você pede mal. Deus está querendo fazer com que você tenha mais do que o necessário. Para quê? Não para você ser avarento, mas para você ser alguém generoso. Generosidade, irmão. Olha o que ele diz aqui, ó. E Deus pode dar muito mais a você do que você precisa. Quem quer receber mais do que precisa aqui? Eu quero. Porque se Deus disse que Ele quer fazer, quem sou eu para ir contra a vontade dEle? Aí se você pensou, não, eu só quero o que eu necessito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está indo contra a vontade de Deus. E eu vou te falar, quem vai contra a vontade de Deus não prospera. É mesmo, pastor? É. Porque se Deus quer fazer algo que você não quer, então fica travado o negócio. Falamos muito sobre mesquinhez. Falamos muito sobre avareza. Alguns falam muito sobre pastor ladrão, mas eu vou te falar, irmão. O roubo não está somente no fato de alguém tirar aquilo que não é seu. O roubo também está no reter aquilo que não é seu. Entenda isso. É uma questão de ótica, queridos. Pensamos que roubar algo é simplesmente chegar e subtrair algo de alguém. Ainda bem que eu peguei uma coisa que faz zoada, né? E quando você subtrai, aquilo que você está na sua mão não é seu. Até faz zoada às vezes. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa, queridos. Roubar também é você reter algo que não é mais seu. O dízimo, por exemplo. Roubará o homem a Deus? Malaquias capítulo 3. Roubará o homem a Deus, sim, nos dízimos e nas ofertas. Deus me livre, irmão. Deus falar algo para mim, para eu dar e eu não dar, Deus me livre. Tá com, vou dar o testemunho seu que estou pregando, está com uns 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouco. Eu estava numa festa que uma irmã fez aqui, então terminou a aula do remo, ela chamou todo mundo para o almoço. Eu fui lá no almoço, estava lá com o tablet direitinho, depois que tinha pregado, me lembro bem. E aí o que acontece? Deus falou comigo, ó, deu o seu tablet a fulano de tal. Novinho, irmão, meu iPad.
Material de trabalho. Olha quem recebeu. Material de trabalho, irmão. Não é barato isso aqui. E eu não compro para me mostrar, compro porque eu preciso. Com isso aqui eu medito na palavra, eu faço meus estudos. E aí eu falo, rapaz, eu vou dar o meu material de trabalho? Valoroso, irmão. Outra coisa, comecei logo a fazer cálculo, né? Rapaz, como é que eu vou fazer para comprar outro? Agora não, eu vou fazer assim, posso pagar no cartão. Tá. E uma gente profissional em fazer cálculo. Mas eu vou te falar, quando Deus falou para eu dar, já não era mais meu. Era da irmã. Agora, o que veio de bônus para mim? De bônus para mim veio a informação com o que a irmã ia fazer com aquilo que eu ia dar a ela. O Senhor falou assim, dê a ela porque ela vai usar para isso, para isso, para isso. Tá certo, Senhor. Não tive dúvida. Acabou lá a feijoada do negócio, cheguei para a irmã e disse, irmã, assim, assim, assim. A irmã. Essa Tata é uma benção. Irmão, vou te falar, nós precisamos ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Agora eu vou te falar, tem muitas pessoas que vão tomar conhecimento da sua generosidade e elas vão se juntar a você como usurpadores. Seja alguém guiado pelo Espírito para discernir quem é o usurpador e quem está diante de você para receber, irmão. Porque eu vou te falar, quem é o usurpador eu não dou, não recebe de mim. Não dou. Porque Deus não chamou para o reino dele ninguém que é usurpador. Deus chamou filho, irmão. Se há uma necessidade da sua vida, apresente ela ao Senhor. Oh, aleluia. Vamos voltar para cá. Verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, ó. E Deus pode dar muito mais a vocês do que vocês precisam para que vocês tenham sempre em tudo o que necessitam. E ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Verso 9, olha o que diz aqui no verso 9. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Essa versão aqui é a melhor? Não, coloca na versão revista atualizada. Aleluia, olha o que diz aqui, ó. Revista atualizada diz assim no verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Observe que há uma vírgula entre distribuição e dar aos pobres. Duas coisas diferentes. Agora, sabe o que é interessante? O final. O final traz a ideia de que a sua justiça permanece no momento que você é generoso, querido. Você não entendeu isso? Eu quero dizer para você, pastor, como é que eu vou andar em justiça, em retidão, em santidade? Tem muitas coisas. Não mentir é uma delas. Não roubar é uma delas. Mas eu vou te falar, ser generoso na vida também é uma delas. Aleluia. Próximo versículo, verso 10. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, pelo amor de Deus, irmão. Observe que Deus diz aqui que Deus dá semente a quem? Semeia. E quem não semeia, recebe semente? Ora, aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento. Observe, são duas coisas diferentes. Semente é uma coisa e pão é outra. Tem coisas que estão na sua mão que não são pão, ou que não é pão. São sementes. Sabe o que tem uma coisa muito comigo muitas vezes, irmão? Aleluia. Eu sou muito controlado com relação às minhas finanças, muito organizado também. Mas eu vou te falar, irmão, tem muitas vezes que o Senhor fala comigo com relação ao dinheiro que eu tenho na carteira para colocar na salva, para dar a alguém. E quando Ele fala aquilo, irmão, eu vou te falar, eu faço. Independente se a pessoa está precisando ou não. Esse dia recebi um ministro na minha casa, irmão, e a palavra, eu gosto de relógio, e não estou falando isso para ganhar relógio, não me entenda mal. E aí o ministro estava lá, eu tenho a minha coleção de relógios. E aí o Senhor falou comigo, pega um relógio seu e dê a ele. E aí eu fui escolher, né? E aí o Senhor falou assim, não, eu quero que você leve a caixa toda. Peça para ele escolher. Rapaz, eu não sei se você percebe, irmão, mas tem algumas coisas na nossa vida que são de estimação, né? E parece que é uma coisa. Quando ele falou aquilo, pensei assim, rapaz, ele vai escolher logo o que eu mais gosto.
Dito e feito, irmão. Quando eu cheguei lá diante dele, ele disse, pastor, quero que você escolha um relógio aqui. Aí ele olhou, é mesmo, rapaz? Cara novo. Escolha aqui, rapaz, qualquer um, tu não vai ficar com raiva de mim, não? Não. Rapaz, impressionante, irmão. Impressionante. Ele foi logo em cima, ó. Pegou o relógio. Aí olhou, rapaz, que relógio massa. Diga, isso aí é massa. Aí ele pegou mais uns dois assim, pegou o relógio, botou aqui em cima do lado do outro e tal. E eu na expectativa, né? Agora, meu coração estava no Senhor, irmão. Qualquer um que ele escolhesse era dele. E aí ele disse, rapaz, eu sei que quando acontece isso, a gente normalmente quem vai escolher, escolhe justamente que a pessoa mais gosta, né? Eu disse, mas não tem problema não. Aí ele, pois é esse aqui, irmão, era o que eu mais gostava. Doeu, irmão, para mim. Doeu muito. Mas isso é seu, agora me abençoe aí. Aí ele orou por mim. E ele me abençoou. Está abençoado sua semente. Irmão, quem dá semente, quem dá, Deus dá de volta, irmão. Não, eu não quero que você fique pensando assim, alguém pode dizer assim, mas pastor, é tão errado, né, dar algo ao Senhor, já pensando, Senhor, o que é que o Senhor vai me dar de volta? Mas irmão, o inverso disso também é mentira. Você não pode ficar pensando para dar algo ao Senhor e vai ficar sem receber, não. Nunca faltou relógio para mim, irmão. Nem vai faltar. Isso é com relação ao relógio, pode ser com relação a qualquer coisa, irmão. Talvez alguém possa pensar assim, mas pastor, falando de coisa fútil. É coisa fútil mesmo, irmão. Até as coisas fúteis Deus quer te dar. Deus quer te dar. Aleluia. Aleluia. Sabe o que o diabo disse? Ele disse assim, vai na internet, procura o valor desse relógio que tu desse. Eu disse, vou não. De jeito nenhum. Eu não fui. E aí, eu não sei se porque Deus queria que eu procurasse, tal. Para mim, eu não fiz. Aí o pastor foi lá e fez, ó, rapaz, eu vou ver aqui esse negócio. Não que ele estivesse interessado no valor, mas ele é cheio de onda, e ele queria tirar onda comigo. Não, entenda, não foi algo ruim, não. Foi algo bom, entre a gente conversando, aquela resenha toda. Aí ele disse assim, rapaz, eu quero ver quanto foi o valor dessa dor que tu tá sentindo. Rapaz, eu vou te falar. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Pastor, quando é que uma semente que eu semeio tem valor para Deus? Quando ela tem valor para você. Talvez valor para Deus seja algo que para você seja uma garrafa com água. Ser terrível. Vou tomar essa água. Aí Deus fala, não, tome não. Dê a John. Já tem um aí, né, John? Vou dar não, viu? Dê a John. Tem valor para mim? Tem. Mas eu vou dar a John. Então, se eu der a John, teve valor para Deus. Por quê? Porque teve valor para mim. O que é valioso para você, é valioso para o Senhor. Aí alguém pode dizer, pastor, eu fico com receio, pastor, de semear na igreja. Porque às vezes, pastor, o que eu tenho na minha carteira é 10 centavos, é R$1, é R$2. É um anel, uma coisa ou outra. Não estou aqui dizendo como tem que ser a sua semente. É você que define isso. Mas eu vou te falar, o que não tem valor para você, não tem valor nenhum. Porque é interessante, eu vou finalizar com isso, não dá mais tempo para terminar. Mas Jesus, a palavra fala, também não vou abrir, eu vou abrir à noite. A palavra fala que Jesus estava diante do gasofilácio. Vem cá com a salva, cadê a diácono? Vem cá, César, por favor. Fica aqui do meu lado, só para a gente ilustrar aqui. Aleluia. Finalizar com isso. César é uma bênção do Senhor, César. Fica aqui do lado de cá. Rapaz, interessante, né? Deus não se preocupa com dinheiro, não. E por que é que Jesus estava sentado do lado da gasofilácio, olhando como o povo semeava sementes? Não, Deus não quer nem saber de dinheiro. Por que é que aconteceu isso, irmão? Por que é que ele viu que aquela senhora depositou algumas pequenas moedas naquela salva, naquele gasofilácio? Por que ele viu aquilo, irmão?
Por que ele deixou isso registrado na Bíblia, irmão? Eu vou te falar uma coisa, nós temos uma visão errada de Deus, irmão. Não estou querendo dizer para você que Deus está olhando seu dinheiro, preocupado com o que você dá. Não estou falando isso, querido. Muito mais do que dinheiro, Deus tem um cuidado com o teu coração. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro é o teu dinheiro, então o teu coração está lá. Agora eu vou te falar, irmão, se o teu tesouro é Deus, está nas coisas de Deus, então o seu coração vai estar lá. Porque a palavra de Deus diz que muitas pessoas vinham, muitos homens vinham e depositavam grandes quantias de dinheiro, irmão. Mas aquela senhora chegou lá e depositou algumas pequenas moedas de prata. E Jesus Cristo olhou e disse, olha, ela deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu de coração, mas ela arrancou da sua pobreza. Ela fez além daquilo que lhe estava dentro das suas condições. Pastor, é lícito isso debaixo da direção de Deus? Sim. Não estou querendo incentivar ninguém a dar mais do que a sua condição. Mas eu vou te falar, irmão, quando Deus pede alguma coisa sua, Ele já sabe o que vai fazer. Porque a viúva, ela chegou e ela depositou. Tem uma versão que diz da sua pobreza. Irmão, isso é sério, queridos. Porque eu vou te falar, alguém que só tem aquilo para sobreviver, retém com toda a força. Mas quando você considera quem é maior do que você, quando você quer honrar quem é maior do que você não retém aquilo que é para o seu sustento. Me entenda da forma como você quiser me entender nessa hora. Eu não estou aqui fazendo uma apologia, um pensamento dentro de você, de que você tem que dar tudo da sua vida. Não, irmão, não estou falando sobre isso. Mas eu quero dizer a você que você precisa dar honra a quem tem honra. Obrigado, César. Uma salva de palmas para o César, amém? Aleluia. Chega, pessoal. Aleluia. Só para finalizar mesmo. Vamos para Malaquias capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1, verso 1. Na Bíblia, Revista Atualizada. Desculpe, verso 6. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Malaquias 1, 6. É interessante aqui que o Senhor, Ele é muito sério com isso aqui. Diz aqui, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Meu Deus do céu. O filho honra o pai e o servo respeita. Coloca na versão Revista Atualizada. E o servo ao seu senhor. Aleluia. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha para mim agora. Pense algo aqui. É interessante que aqui tem duas palavras que se a gente ler a gente não percebe. Aqui fala sobre oferecer no altar, mas no final fala sobre desprezar a mesa. Oferecer pão no altar e desprezar a mesa. Na verdade, Deus está falando, essa mesa aqui é a mesma palavra altar. Quando você está colocando algo nas mãos do Senhor, seja lá onde estiver, não é somente aqui na igreja não. É com relação a dar algo a alguém, dar algo aos pobres, ser generoso com alguém. Consagrar aquilo ali ao Senhor. Algo que é consagrado ao Senhor, aquilo ali é como se fosse um altar. Verso 8, aleluia. Isso aqui eu vou falar mais tarde. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é com relação à antiga aliança. Deixa eu dizer para você, os sacerdotes, quando eles estavam oferecendo sacrifício ao Senhor, eles pegavam aquele animal, o animal cego, o animal sujo, o animal imundo, e eles pegavam aquele animal, já que vai morrer mesmo,
então é melhor matar logo um animal feio, porque esse animal não tem valor comercial. Qual é o animal que se paga mais caro? É um animal bonito, um animal com a pelagem bonita, ou um animal feio com a pelagem toda rabugenta? Um animal bonito, irmão. Mas eu vou te falar, eles estavam apresentando ao Senhor um animal feio que não tinha valor. E sabe que muitas vezes é assim conosco, irmão? Nunca apresente nada ao Senhor que não tenha valor para você. Verso 9. Agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Meu amigo, quer dizer que Deus rejeitou pessoas por causa da sua oferta? E como a gente pode pensar, irmão, que Deus não tem nada a ver com dinheiro? O problema, irmão, é que tanta picaretagem lá fora, de pastores errados, de igrejas erradas, que tiraram o dinheiro do povo, a gente absorve isso dentro da igreja correta. A gente fica pensando todo pastor é igual, toda igreja é igual. Não, meu filho, não deixa o que é natural roubar de você o que é divino. Porque o princípio, irmão, tanto para aquele que está lá, quanto para aquele que está aqui, é o mesmo. Olha o que diz aqui, ó, agora pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Nós sabemos que isso aqui era com relação à antiga aliança, mas eu pergunto se um princípio como esse foi desprezado, deixado de lado. Certamente que não. É um princípio, irmão. Quando você honrar ao Senhor, honre ao Senhor. Amém? Claro, eu quero só deixar claro para você, nunca ninguém aqui no altar vai dizer a você quanto você tem que dar, nunca. Mas eu vou dizer para você, o que você der, dê de coração, dê com honra, faça isso com o seu coração, queridos. Porque se você fizer assim, Deus vai retribuir a você. Amém? Você pode curvar a sua cabeça. Aleluia. Eu vou continuar falando sobre isso. Amém? Pai, nós queremos te louvar no nome de Jesus e te agradecer pela sua palavra. Eu quero colocar, Pai, diante do Senhor a vida, Pai, dos meus irmãos e a minha vida, Pai. E eu oro, Pai, nessa manhã, para que o Senhor possa retirar de nós tudo aquilo que não se agrada. Nos ajuda, Pai, nos sinaliza, Senhor. Eu oro, Pai, nessa manhã, para que essa palavra que nos foi pregada, que nos foi anunciada, Pai, ela possa, Senhor, estar operando, Pai, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa produzir resultados. Eu oro, Pai, nessa manhã, para que tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai, possa acontecer. Mas, Pai, acima de tudo, há um desejo, Pai, no meu coração, Pai, e eu quero compartilhar isso, Pai, essa unção com meus irmãos, que é o desejo de honrar ao Senhor. De honrar, Pai, a sua presença, de honrar, Pai, a sua vontade. Nessa manhã, Pai, nós não queremos olhar para os homens, mas, Pai, nós queremos olhar para Ti, honrar somente ao Senhor. Pai, nós consagramos nossa vida, Pai, nossa casa, nossa família e também os nossos bens ao Senhor nessa manhã. Muito obrigado, Pai, nós somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito, no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém.